para investir no Brasil, tu tem que ter segurança. E a auditoria, ela traz isso, porque a gente valida as informações. Nosso trabalho aqui não é focado na legislação, é focado na performance. A legislação é uma consequência. É obrigatório cumprir a legislação, né? Mas o nosso foco é a performance. Quando a gente fala, às vezes, a gente parece que é o inimigo, né, do CEO da empresa, do dono da empresa, mas não, a gente quer ajudar. E, às vezes, a controladoria da empresa também não consegue ser escutada. E a gente vem de fora para falar, muitos escutam, mas, infelizmente, tem casos que não escutam. Nosso vendedor é o trabalho que a gente entrega. Sim. Eu preciso que o nosso cliente cresça, que o nosso cliente supere as dificuldades. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Invox, podcast que a gente trata sobre assuntos de gestão, de empreendedorismo, estratégia, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre negócio com os convidados que nós trazemos aqui. São sempre grandes gestores, grandes empreendedores de segmentos diversos para a gente poder ter referências diferentes e mais interessantes aqui, né? Meu nome é Diego Barbosa, eu estou aqui mais uma vez com minha grande parceira, Débora Fortuna. Oi, gente, bem-vindos de volta. E antes da gente começar o nosso episódio, queria já deixar o nosso pedido aqui. Se você está nos assistindo agora aqui no YouTube, no Spotify, por favor, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Pra gente é muito importante, pra gente conseguir espalhar um pouco da nossa mensagem. E se você gostou, obviamente, por favor, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas próximas. E hoje a gente vai tratar de um assunto aqui muito importante para empresários, tanto do setor privado quanto gestores do setor público, né? Que é como ter segurança nas ações das suas empresas, como construir empresas que de fato realmente duram. E para isso a gente trouxe aqui dois convidados muito especiais da Russell Bedford Brasil. Débora, se apresenta eles pra gente, por favor. Com certeza. Inclusive, vamos já dizer que é a primeira vez que a gente recebe dois convidados. É verdade. Eu acho que mostra o peso, Verdade, dessa entrevista exatamente. de hoje. Nossos convidados são Roger Maciel, chairman da Russell Bedford Brasil, e William Iribarren, sócio-diretor de expansão governamental. A Russell Bedford é uma das principais redes globais de consultoria empresarial, presente em mais de 100 países, especializada em governança, auditoria, compliance e gestão de riscos. Roger tem mais de 15 anos de experiência transformando organizações, é formado em economia, tem uma visão muito estratégica sobre liderança e sustentabilidade empresarial, e William é especialista no complexo mundo das parcerias público-privadas e tem uma atuação muito forte na modernização das relações entre empresa e setor público. Sejam muito bem-vindos ao Invox, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer é nosso. Obrigado, Diego. Obrigado, Débora, pelo convite. É um prazer aqui trocar uma ideia e tentar, dentro do possível, agregar valor, né? Como você falou na tua abertura aí para os telespectadores aqui do podcast. E é importante também destacar, comentou que são dois convidados pela primeira vez, porque a gente tem áreas distintas, né? Então, Sim, o Roger sim. com uma atuação internacional, onde defende a questão institucional da rede, e nacional na questão institucional privada, e eu cuido da parte governamental, que é uma boa... Hoje é um mercado aí que movimenta trilhões, né? Então é algo que a gente tem que dar atenção, seja para o empresário privado, seja para as consultorias, né? Sejam para as instituições públicas também que demandam com essas fortunas aí, tem que ter governança para poder utilizar corretamente o nosso dinheiro. Legal, bom demais, cara. E a gente acho que hoje um grande objetivo que a gente tem aqui, Débora, é mostrar que uma empresa de consultoria e de auditoria não é essa coisa tão complexa quanto as pessoas acham, né? Assim, sim, é algo levemente complexo, mas a gente trouxe bons especialistas aqui para poder deixar esse assunto um pouco mais tranquilo para o nosso espectador, todo mundo sair daqui entendendo um pouco melhor o que a Russell Bedford faz no Brasil e a importância disso para as empresas, né, e para os gestores públicos. Então, para a gente começar, pessoal, eu queria pedir para vocês contextualizarem um pouco melhor, contar um pouco quem é a Russell Bedford, o que vocês fazem, né, e para quem vocês fazem. Acho que a melhor forma da gente começar o nosso papo talvez seja assim, para a gente já entra todo mundo dentro do mesmo contexto. Vamos começar desmistificando já pelo nome. A Russell Bedford é uma empresa inglesa. É uma empresa inglesa, presente em mais de 110 países, e a gente tem a seção do uso da marca aqui. Então, a gente tem a exclusividade de uso da marca no Brasil. Mas a gente tem uma rede aí de apoio internacional. Digamos, um empresário brasileiro aqui quer abrir uma filial no Quênia, a gente vai conseguir. Estou falando Quênia assim, para dar uma maximizada na necessidade. Estados Unidos, Portugal, Espanha, a gente tem ali
uma Russell nesses países aí para dar esse suporte. E a função de chairman, né, que a Débora também colocou, e aí dentro da ideia de desmistificar, facilitar para o telespectador, é presidente do conselho. Né? Então, eu fiz a fundação da Russell há 16 anos atrás, e nesse ano, 2025, eu passei a função de CEO, e aí a gente fez a constituição do Conselho de Administração. Então, é um nome diferente assim do nosso dia a dia, É moderno. mas mais moderno talvez, mas é uma coisa bem corriqueira das empresas que começam a crescer e começam a se organizar, ter uma governança para ir para um nível de conselho, para ir num nível de direção mais formal. E é importante explicar, porque tem muita gente que acha que chairman é CEO. Eles confundem, né, as nomenclaturas. Sim. Então é importante explicar a diferença de uma coisa para outra mesmo. Nesse caso aqui, o chairman é o presidente do conselho. Exato. Então, a gente tem um outro sócio que é o CEO, né, que assumiu esse ano, em abril, quando a gente fez o aniversário de 16 anos, a gente fez aí a transferência do cargo e está sendo bem legal, né? O William está no conselho Acho também. que a gente dá um exemplo de governança também, né? Porque como consultoria, né, como auditoria que trata desse assunto, hoje eu acredito que no Brasil uma das poucas consultorias e auditorias que tem governança interna como a nossa, constituída com conselho, com CEO, com diretorias, com verticais, são raras. Então, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? É isso que eu ia comentar também. A gente tem muito cuidado com isso. O que eu ensino as empresas a fazer, eu pratico. Né? Eu tenho minhas políticas internas, eu tenho um mapeamento de processo, eu tenho meus organogramas bem definidos, né? Porque isso aí é uma prática básica, né, para quem administra uma empresa, e a gente precisa dar esse exemplo. E eu acho que a gente tem conseguido implementar em casa. Boa. E, William, quando a gente fala, por exemplo, de auditoria ou então consultoria, parece que a gente está sempre falando só sobre números, né? Algumas pessoas podem achar isso, mas é muito além disso também, né? É de tudo, praticamente, né? Então, vamos imaginar, para desmistificar um pouco, né? A consultoria, hoje, as empresas têm seu core, né? Seu objetivo, seja vender um produto ou algo, algum serviço em específico. E dentre as questões regulatórias que existem hoje, sejam elas tributárias, né? Sejam elas de governança de órgãos reguladores, instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central e etc., isso faz com que tire do foco contratar pessoas que cuidem de uma auditoria interna, que cuidem desses ofícios que vêm desses órgãos, né? Então, eles terceirizam o serviço. Então, as consultorias, elas estão aí para isso. Né? Então, a reforma tributária, poxa, eu vou ter que contratar um time interno para ficar cuidando disso para mim? Não, eu vou lá e terceirizo e contrato, e eu foco no meu produto, foco no que eu quero vender. E a auditoria, ela, no Brasil, eu acredito que ela, infelizmente, ela é essencial, porque o Brasil não tem muita credibilidade, né? Tu olha lá para fora, a gente tem aqui uma crise política, né? A gente tem questão enfim, várias polêmicas que vêm assolando o nosso país de muitos anos. Então, para investir no Brasil, tu tem que ter segurança. E a auditoria, ela traz isso, porque a gente valida as informações. E nós, como uma rede de auditoria internacional independente, faz com que quando alguém nos contrate para a gente validar números ou até mesmo processos internos, né, a gente consegue ter uma referência da Russell que está no outro país, ou seja, no país da empresa que quer investir aqui, e facilita e traz credibilidade. Né? É isso, então, aquele selo ali de credibilidade, né? Não, beleza, eu posso confiar, a Russell já confiou, já exato. deu a validade Não é a dela. tua contabilidade interna, não é o teu jurídico interno, não é a tua área de auditoria interna que está falando, o teu controller que está falando somente, né? É uma rede de auditoria internacional que está falando. Então, a auditoria ela vem para validar, né? Chancelar e trazer credibilidade e segurança para o mercado, que é algo que hoje, infelizmente, vocês veem inúmeras operações, né? Que sejam elas públicas e, inclusive, privadas. Né? Não estou aqui falando só de política, mas também de instituições privadas que, às vezes, cometem aí, são negligentes. E as auditorias, de forma geral, não só a Russell, vem aí para trazer essa segurança para o mercado que quer investir, que quer crescer, para os bancos que querem aportar dinheiro, querem dar crédito. Legal. E só pode, por exemplo, ter acesso a essa auditoria uma empresa grande ou uma empresa média já pode se beneficiar desse tipo de trabalho? Todo tipo de empresa que se preocupa com o seu futuro, que se preocupa minimamente com governança, digamos, ela já está apta a receber uma auditoria. Porque o auditar é validar, né? Exemplo da contabilidade. Toda empresa tem que ter uma contabilidade. Toda pessoa jurídica tem que ter uma contabilidade. Sim. Normalmente, essa contabilidade é interna ou externa. Tem milhares de normativos contábeis que eles se alteram todos os dias.
é impossível a gente achar que o teu contador ele faz e consegue acompanhar isso todos os dias. É por isso que existem tantas empresas que fazem recuperação de crédito, etc. Então, a gente vai lá e valida para saber se está sendo feito corretamente aquela contabilidade para aquela empresa não estar pagando imposto a mais ou a menos. Então, um exemplo da auditoria contábil que se aplica a todo porte de empresa, assim. Interessante. E deixa eu aproveitar uma palavra que você acabou de usar aqui para a gente poder explicar para o nosso público, né? Nem todo mundo entende alguns termos que são técnicos aqui do mercado de vocês. Você acabou de falar, a empresa ter uma boa governança. Queria que vocês, Roger, se você puder explicar para a gente aqui alguns termos, que aí a gente já vai partir todo mundo entendendo um assunto conforme a gente vai desenvolvendo por aqui. Mas, por exemplo, governança, compliance. Você consegue explicar para a gente aqui alguns termos que são fundamentais dentro do dia a dia de vocês, que aí a gente consegue desenvolver a conversa melhor com o entendimento de todo mundo? Legal. Boa pergunta, Diogo. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho na pergunta aqui da Débora antes para contextualizar. Vamos lá. Consultoria, eu acho que é interessante a gente verificar ela como um investimento, não como um custo, né? Então, muitas vezes, o trabalho que a gente faz prévio, ele é uma redução de uma despesa mal paga no futuro. Digamos, recuperação de créditos tributários, como o William comentou. Ele pode ser recolhido certo, não ser pago errado e não ter o que recolher. Eu acho que esse aí é o melhor investimento. Então, muitas vezes, uma consultoria, uma auditoria para verificar se os procedimentos da empresa estão sendo feitos corretos, tá adequado, é um investimento. Então, talvez essa aí é uma desmistificação que a gente possa trabalhar. Não é uma despesa, né? E o compliance é esse. O compliance é verificar o regramento, se está dentro da norma contábil, está de acordo, né? Tá de acordo com as normativas contábeis, legais, se está sendo feito o processo correto. Compliance é a correção do ato. Né? Então, esse é o ponto. E não só do contábil, né? Tudo Não é só do compliance. contábil. Hoje falam da NPD, que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, falam de ESG, sustentabilidade, né? Então, que hoje tem também já a LGBT. legislação vigente do crédito carbono e etc. Então, compliance é estar dentro de todas essas normas, né, que assolam as empresas, né? Então, hoje eu respondo por proteção de dados, né, por sustentabilidade, pelo ESG, enfim. Estar em consonância com esses normativos é estar em compliance. Compliance é a regularidade. Governança é a administração ser regrada por princípios de ética, de licitude, né? Então, a governança precisa atender princípios, né, de regramentos básicos, né, da convivência empresarial. Você falou ali, o nosso meio. Não, nós estamos todos no mesmo meio. Nós temos, talvez, um outro prisma, né, que é do apoio ao empresário. Sim, né? sim. Nós estamos todos no mesmo mercado. Né? A Impacto está no mesmo mercado que a Russell, só que a Russell está com esse intuito de auxiliar empresas a trabalhar dentro desse regramento, né, de maximizar o teu resultado. Então, muitas vezes, a gente pega uma empresa, vamos trabalhar com você aqui. Você nunca trabalhou com uma auditoria, nunca trabalhou com uma consultoria. A gente vai te entregar um valor que a gente pode ganhar um percentual do que a gente vai te trazer de performance. Né? A gente tem muita tranquilidade em relação a isso, que o nosso trabalho vai agregar valor. O que a gente não gosta muito, a gente não gosta de ouvir, eu preciso fazer uma auditoria para cumprir uma legislação. Geralmente, a gente já fala assim, nosso trabalho aqui não é focado na legislação, é focado na performance. A legislação é uma consequência. É obrigatório cumprir a legislação, né? Mas o nosso foco é a performance. E aí a gente vai gastar mais horas. Porque tem empresas de auditoria que focam somente na legislação e passam ao lado, né, da performance. O nosso foco, tanto na auditoria quanto na consultoria, é o resultado da empresa. Tá gerando valor, nosso né? relatório não é para colocar na gaveta. Porque tem situações aí de entidades que são reguladas e elas são obrigadas por lei realizar um relatório de auditoria. Mas esse relatório, tanto faz, se ele é com ressalva, sem ressalva, com abstenção, ela precisa entregar um relatório para o órgão regulador. A gente já fala direto, nosso relatório não é para gaveta, o nosso relatório é para administração. Se você quer um para gaveta, vai ter que procurar outro, porque o nosso valor é um pouco maior, porque a gente gasta horas, mas com foco na performance. Porque não adianta também, né? Fez o relatório, vocês fizeram todo um trabalho e continuar exatamente da forma que estava antes de vocês entrarem, né, nesse processo. Nós precisamos causar esse impacto. Nós precisamos... quando a gente sair, a gente não quer entrar numa empresa e ficar para sempre. Mas quando a gente acabar nosso tempo, a gente precisa entregar uma empresa melhor do que quando a gente entrou. Boa.
Vocês devem conhecer também muitas empresas que se salvaram ou também que quebraram por ignorar essas regras, né? Então, eu queria saber se vocês têm algum exemplo que possa ilustrar isso. Assim. Sim, tem clientes, inclusive, que na consultoria a gente identificou questões de crise financeira, né, onde questões de amarras societárias. Quando a gente entrou para a execução, estavam achando que estavam fazendo certo. A gente avisou eles do procedimento que deveria ser feito. Isso, obviamente, teria um certo custo para regularizar. E, em pouco tempo, a empresa decretou falência porque não seguiu com os nossos passos. A gente teve que rescindir o contrato e abandonou. E aí tinha uma outra ação, que até é uma atividade que a gente faz, que é... ela poderia ter utilizado o mecanismo de recuperação, né, entrar em RJ, para poder não ter entrado em falência e ter conseguido negociar as dívidas e etc. Então, tem muitas manobras que os técnicos, que os consultores, sejam eles jurídicos, sejam eles contábeis, sejam eles economistas, que eles devem ser ouvidos, só que às vezes o empresário é aquela família mais... aquela empresa mais familiar, no caso. E aí eu sempre fiz assim, né? Então, é difícil entender que as normas elas vão ficando mais rigorosas, que é só para as empresas preparadas e que tenham governança sobreviver. Né, que recolhem os seus impostos corretamente, né, que pagam seus colaboradores corretamente. Então, quando a gente fala, às vezes, a gente parece que é o inimigo, né, do CEO da empresa, do dono da empresa, mas não, a gente quer ajudar. E, às vezes, a controladoria da empresa também não consegue ser escutada. E a gente vem de fora para falar, muitos escutam, mas, infelizmente, tem casos que não escutam. E aí acontece isso, né, que a gente olha lá, quando tu viu aquela empresa X, exportava, né, enfim, nesse caso, arroz, feijão, e depois a gente, infelizmente, não tinha o que fazer mais. Daí... A gente está num mundo tão dinâmico, né? E as pessoas ainda seguem falando, muitas vezes, sempre foi feito assim. Esse é um erro. Nossa, esse é clássico. Esse é clássico, né? Mas, assim, e antes de chegar nesse momento a empresa vai ter que entrar em recuperação judicial, assim, qual é o momento que vocês identificam? Ó, pessoal, tá na hora de arrumar a casa aqui, é hora de procurar a Russell. Tem algum momento, algum gatilho que vocês identificam para identificar? Tá na hora. Tem vários, mas um é essa questão da sucessão, né? Muitas vezes, assim, sempre foi feito assim, meu pai fez assim. Não, mas a evolução da legislação, da tributação, ela está indo. A administração das pessoas, ela precisa mudar. Hoje, a gente precisa ter uma administração focada nas pessoas, né? E tem algumas empresas ainda que resistem a essas mudanças. E aí, fazer uma profissionalização da gestão é muito importante, porque, às vezes, o herdeiro não é um profissional adequado para fazer a gestão. Ele é um ótimo criativo, ele é um ótimo comercial, mas, muitas vezes, para a gestão de uma empresa não é. Ou ele pode ser e falta uma educação. Então, cabe aí uma consultoria que vai apontar esses pontos. A gente está com dificuldade aqui, vamos melhorar, porque o nosso trabalho, ele vai além dos números, vai além de um balanço, ele vai na administração. Diego, você não tem capacidade para fazer isso. Você, né, precisa procurar uma educação, precisa procurar um treinamento. Ou substituição até, né? Trazer alguém de fora, né? Ou pegar e cair na real, né? Sim. Eu preciso trazer um profissional de área e eu posso ir para um conselho, né? Talvez até esse seja uma evolução que nós passamos interno. Eu preciso trazer um cara mais focado nos indicadores, né? Porque muitas vezes quem funda uma empresa não é ele que vai levar a um próximo patamar. E aí ele precisa ter um nível de profissionalização e ele vai continuar fazendo o que ele mais gosta, que é um relacionamento, que é a venda. A questão é o empresário, né? Conseguir saber que chegou o momento dele, né? De passar o bastão. Cara, é difícil, né? Às vezes a construir. pessoa não quer largar o osso. Né? Então, assim, fui eu que criei, eu que fiz assim a vida inteira. Tem até aquele apego emocional. É difícil, às vezes, a gente largar nesse sentido, né? E a culpa é do outro, né? Então tem que... Exatamente, a culpa nunca é nossa. E eu até quero aproveitar para responder a tua pergunta trazendo para o meu chão, né? Para a parte mais governamental, a parte pública. Os próprios municípios, hoje a gente vê que só aumentar os impostos para arrecadar mais não é o suficiente. Então imagina um município que não tem muitas condições, tem algumas empresas que trabalham ali, tem folha de pagamento para pagar, enfim... E ele resolve que o único mecanismo que ele tem para arrecadar mais é aumentar os impostos daquela cidade ou daquele estado. Mas vamos focar no município. Feito isso, ele vai afugentar as empresas que estão ali, porque elas já estão, né, sufocadas com os impostos que elas pagam. Então, quando aumenta, corre com as empresas que estão ali. Então, a arrecadação vai reduzir, não vai aumentar, vai atrasar a folha de pagamento, vai dar um grande problema para o prefeito e, enfim, para os secretários. O que a gente vem fomentando com isso? Dinheiro novo. E aí é onde a gente traz as PPPs e as concessões.
Porque daqui um pouco, aquele parque que dá prejuízo, aquela escola que dá prejuízo, aquela iluminação pública que dá prejuízo, aquele saneamento que dá prejuízo, aquele presídio que dá prejuízo, aquele cemitério que dá prejuízo. Enfim, tudo isso pode ser terceirizado através de uma PPP que vai fazer a gestão de uma forma mais eficiente. Ou seja, mesmo problema que um empresário. Ele vai ter que aceitar o prefeito que aquilo não é o métier dele. Ele tem que focar em outras questões de gestões públicas, mas não de tornar uma praça mais eficiente com eventos ou saneamento com a qualidade ainda melhor de água, sendo que tem empresas especialistas para isso. E quando tu faz uma PPP, uma concessão, tu traz dinheiro novo, desde a taxa de outorga, enfim, para que consiga levar dinheiro para dentro do município e tenha uma entrega mais eficiente para aquela sociedade, e as empresas não são prejudicadas porque tu vai ter dinheiro sem aumentar os impostos. É uma relação ganha-ganha, né? É bom para todo mundo nisso, né? Mas tem que ter maturidade. Exato. E aí é o mesmo problema que o empresário tem, o prefeito tem. Acho que a gente tem um grande exemplo aqui em Brasília, inclusive, que é um cliente de vocês que esteve conosco aqui há pouco tempo, né, Débora? O pessoal da Arena 360, né? A Karen, que é gerente de marketing deles, esteve aqui conosco. E ela contou um pouco sobre a dinâmica da holding que assumiu a gestão ali do espaço do complexo do Mané Garrincha. E eles, inclusive, são clientes de vocês, né? Então, eu queria até que você puder contar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem com a holding aqui, da Arena Mané Garrincha. No caso da holding ali, a gente é contratado pela TerraCap, né? Através de um processo licitatório, onde a gente faz a fiscalização do contrato de concessão. Então, é comum dizer, sim, que eles são nossos clientes. Mas eu me restringo ao meu cliente ser o contrato de concessão. Porque eu não estou ali para atender as necessidades da TerraCap e nem as necessidades da Arena, da gestora da concessionária, no caso. Mas sim do contrato de concessão que foi feito. Porque nós somos contratados ali como verificador independente. Sim. Então, o que me importa ali é o que foi acordado em contrato ser cumprido. Se foi comprometido ter entrega do manezinho no prazo X, tem que ter entrega do manezinho no prazo X. Se foi o nível de satisfação das pessoas que estão ali ser 8 a 10, o nível de satisfação tem que ser 8 a 10. Então, o serviço que a gente presta, né, nessa vertical é de verificação independente, que é a fiscalização do contrato de concessão, que é isso que a gente faz ali. Então, concordo contigo, assim como inúmeras outras PPPs e concessões. O investimento que está tendo ali jamais teria se fosse só com a parte pública, pelo contrário. Seria, talvez, como foi falado lá no início, né? Que o elefante branco lá em Brasília foi só para o jogo X, Y, Z, nunca mais se utilizou. Hoje você vê shows nacionais e internacionais de uma forma periódica. E que está movimentando a economia aqui da cidade, né? A Karen comentou isso conosco. No show do Bruno Mars, ela falou, não era? Foi, que lotou, né, os 2 estádios. E muita gente fora de Brasília veio para Brasília. Então, as pessoas... Os hotéis. Os hotéis, exatamente. Exato, de uma forma que não acontecia antes. Movimenta a região. A região como isso com os eventos e de forma recorrente, porque ele hoje no estádio tem, se não me engano, 100 empresas que estão ali diariamente, né, no complexo, ali no Esfera, né, que os camarotes que eram de jogos, eles se tornaram escritórios ali. Então, sendo utilizados durante todo o tempo, não somente em exatamente, jogos. Tem o Mané ali, enfim, eu acho que esse é um exemplo de sucesso de uma PPP, né? E é legal saber que vocês se envolvem justamente com esse tipo de projeto. Sim, né? a gente ajuda o gestor público, seja ele do município, seja ele de uma estatal, seja ele do governo estadual, federal, a conseguir modelar estruturas como essa. Né? Contratos, para que, por exemplo, a TerraCap tinha um contrato, tem a gestão da Arena, para que terceirize aquilo por um certo tempo, que daí é uma PPP, né? Não é uma privatização. Privatização é para sempre, tu vende aquilo. Sim. Então, a TerraCap é a dona daquilo, vai passar o contrato ali, que não me recordo se é 20, 25 anos, vai voltar para a TerraCap. Acho que era por aí mesmo. Salvo se ganhar novamente. Então, a gente ajuda a estruturar isso e também a fazer o acompanhamento. Mantém conformidade, né? Exato. É claro que a gente evita, tá? Por ser um verificador independente, e defendemos isso, que infelizmente o mercado às vezes faz de uma forma equivocada. Quem estrutura, modela uma PPP, uma concessão, não ser o fiscal depois do contrato, porque tu vai ter algum tipo de vício ali no meio. E que daqui 25 anos vai ter um outro valor para a concessão. Mas vamos falar de um outro exemplo aqui. Você pediu exemplos no início. Um exemplo agora sem citar o nome, né? Porque do Mané Garrincha a gente não tem ali autorização para falar números. Mas vamos falar um outro caso aqui, sem falar o nome da concessão, mas aí falando números. É de um terminal rodoviário de ônibus, né? Que foi concedido para a iniciativa privada, que antes o órgão público gastava lá 2 milhões,
agora com a iniciativa privada não gasta os 2 milhões e ainda recebe a ortoga. E a população tem um trabalho, ou tem um serviço prestado melhor. Então, eu acho que é um exemplo aqui que tem alguns números, né, em relação ao que era Dito gasto. pela população, né? Não é... Pela população. Ah, eu com acho que está pesquisa, melhor. Não, é. com pesquisas. E vocês dizendo. fazem essas pesquisas também? Sim, sim. Com a população? Fizemos a pesquisa, né? Junto Faz agora parte do contrato. Que Legal. daí até uma coisa interessante, né? Com os parceiros novos aí que a gente tem, que são especialistas em pesquisas para fazer que isso. a gente conjuntamente. anunciou semana passada, né? A gente Exato, anunciou semana exato. passada a nossa parceria com a Impacto e que tem ali dentro dos portfólios a pesquisa. E aí que a gente consegue agregar também valor a trabalhos que precisam ter essa visibilidade, né? Não adianta a gente pegar e fazer, entregar uma boa qualidade, mas sem a gente divulgar, porque tem muitas pessoas que estão sendo beneficiadas indiretamente e não estão vendo. Porque o transporte público está melhor, tem menos carro nas ruas. Sim. Porque o transporte público está ruim, as pessoas, não, é muito ruim, eu prefiro ir de carro. Mas se eu melhoro o transporte público, eu melhoro o transporte privado também, por consequência. E muitas vezes, se eu não tenho aquela comunicação bacana e que chegue toda a população, a gente não tem esse conhecimento. Bom demais. A gente falou aqui sobre os casos que deram errado, né? Então, você até comentou que tiveram algumas empresas que vocês depois ficaram sabendo, faliu porque não cumpriu. Mas deve trazer uma felicidade também pessoal, assim, quando a gente vê que o nosso trabalho é ouvido e que a empresa consegue também deslanchar, né? Depois, assim. E que você vê crescer, fundamental, deu certo. Isso é fundamental, porque como é que eu consigo novos clientes? Eu preciso ter meus cases de sucesso. Sim. Eu preciso colocar no meu material a marca da empresa ali, vai lá, conversa com o cara lá, conversa com o CEO, conversa com o administrador, vê o trabalho que a gente fez. Porque o nosso vendedor é o trabalho que a gente entrega. Sim. Eu preciso que o nosso cliente cresça, que o nosso cliente supere as dificuldades. E que aí vou trabalhar com ele. Tu te entreguei, agora me recomenda lá. Exatamente. Não tem propaganda melhor do que cliente bem satisfeito, né? Sim. E deixa eu aproveitar e já puxar um assunto que você acabou de citar aqui sobre essa parceria estratégica de vocês com a Holding Impacto, né? Na semana passada foi anunciada essa parceria com vocês no evento em Porto Alegre, né? Que a sede da Russell fica lá. E tô sabendo também que agora em outubro ou novembro, se não me engano, no show do Guns N' Roses. Novembro, né? 2 de novembro. 2 de novembro, show do Guns N' Roses aqui em Brasília, lá no camarote, no escritório da Holding Impacto, vocês vão anunciar do lado de cá também. Me conta um pouquinho da onde surgiu essa parceria e qual que é o propósito que vocês têm, né, com essa parceria? A intenção aqui é completar portfólio, né? Então, a Russell, ela tem o back-office em Porto Alegre, a Impacto tem o back-office dela aqui em Brasília e a gente tem, as duas empresas têm os escritórios regionais. A gente está presente aí na maior parte das capitais aqui do Brasil e a gente tem um portfólio complementar. A gente tem uma sinergia muito interessante, porque onde a gente atua, o Impacto não atua, então o trabalho ele se comunica. Né? Então, esse exemplo da pesquisa. Esse exemplo da pesquisa, de um trabalho de uma PPP, que a gente executa o trabalho de verificação, mas ele é importante a divulgação para a população. E aí entra Impacto com a pesquisa e a divulgação. Então, a gente tem vários pontos de sinergia e que aí, com namoro, né? Como a gente fala com o Clécio lá, a gente namorou durante algum tempo e aí a gente está oficializando essa relação aí, que espero que seja muito duradoura e proveitosa para as duas empresas e para os nossos clientes, principalmente, né? E então, que tem um perfil de cliente muito similar, né, das duas empresas. Eu acho que Sim. por isso faz ainda mais sentido, né? São coisas que são complementares, o mesmo perfil de cliente, o cliente está precisando disso, né? É uma demanda, é uma dor real dos clientes, então acho que faz mais sentido ainda essa lógica. E principalmente as questões genuínas, né, que nos conectaram, que é a ideologia. O serviço que a Impacto presta para a área pública, né, que envolve questões de mídia, expõe o lado positivo, né, do servidor público, né, da empresa pública. E a gente, como consultoria, como auditoria, a gente faz o bastidor, a gente faz a parte técnica para isso. E eu atuo na parte um pouco mais governamental. Eu vejo que, infelizmente, o 8 de janeiro, assolado ali, ou melhor, com muito investimento de mídias, né, de TV aberta e etc., às vezes é mais importante que ações que são fundamentais que a gente nem sabe o que está acontecendo. Exemplo que ele comentou aqui da questão da rodoviária, de outras concessões que estão tendo entregas positivas para a sociedade, mas, infelizmente, o que importa para o consumo, né, ou que a mídia quer vender, é questões negativas relacionadas à política.
E nós não, nós somos entusiastas da boa política Uhum. e a impacto da mídia para isso de forma positiva. Então, isso é uma outra coisa que a gente busca com essa parceria, né, que a gente consiga alavancar as coisas boas que são feitas pela entidade pública. Legal. Né? Afinal, o prefeito, o vereador, até não sei quando é que vai ser lançado, mas está para chegar aí o dia do prefeito, o dia do vereador, são pessoas que abdicam das suas vidas pessoais, né, a questão da transparência, etc., para se colocar à disposição, para defender interesses comuns, e só são pisoteados por questões ali de minorias, né? Mas não, por trás disso tem muita coisa boa. E é importante saber que tem uma agência que nem Impacto, que é contratada por inúmeras entidades públicas, para que dê essa voz positiva. E a gente busca fomentar isso, não só com a questão de mídia, mas com a questão de técnica. Né? Então, esse casamento, eu acho que vai juntar os ideais. Que é que a gente sabe que por trás de questões negativas, de minorias, a gente sabe que tem questões positivas da maioria, né, dessa parte pública que nem eu comentei. Se a gente não olhar de forma positiva para a política, a gente vai desgostar, e se a gente desgostar, e aí sim que vai só ser governado por gente ruim. A parceria, além de uma parceria simplesmente comercial, ela é uma sociedade, né? A gente criou um CNPJ novo, legal. criamos uma SPE, né? Então, somos sócios, né, nesse projeto aí. A gente tem grandes expectativas aí de crescimento para ambas as empresas. Que coisa boa, cara. E quando a gente fala também um pouquinho sobre o diferencial, né, da Russell, onde é que vocês veem que as consultorias tradicionais falham e onde uma integração também faz diferença? Vou pegar para o nosso mercado aqui. Eu acho que a Russell, ela se diferencia bastante no mercado em relação a ter uma gama de profissionais bem completa, né? Então, a gente tem arquiteto, tem engenheiro civil, engenheiro elétrico, sanitarista, economista, advogado, contador. Se a gente for falar todas as especialidades aqui, a gente vai mais tempo. Mas a nossa intenção como empresa de consultoria é assessorar um empresário em todas as demandas. Eu preciso fazer um licenciamento ambiental. A gente tem. A gente tem o biólogo, a gente tem o engenheiro ambiental que vai dar esse suporte. Eu preciso fazer uma exportação, eu tenho o cara de RI, o cara de internacional aqui para fazer o despacho. Então, a gente tem toda a cadeia de soluções. Então, acho que isso faz bastante diferença. E o que eu vejo de mercado essas parcerias que transcendem para outras empresas. Não é a mesma empresa que te dá o suporte, não é o mesmo orçamento. Nosso orçamento aqui, ele vai complementar, vai ter todas as fases, todos os serviços vai estar no mesmo projeto. Né? Tu vai pagar para uma empresa, é para uma conta, é um CNPJ, é a mesma nota, é tudo integrado. Então, acho que isso aí faz bastante diferença. E onde a gente não tem a capilaridade, a gente tem as sociedades, que aí entra esse exemplo da Impacto, mas a gente gosta de atender o nosso cliente de ponta a ponta. Né? Então... E uma outra questão voltada para ferramentas, né? Que nos diferencia de empresas pequenas. A gente utiliza IA, né? Utiliza muita tecnologia, e que nos diferencia de empresas grandes. A gente não utiliza só IA, a gente utiliza pessoas, de fato, com contato próximo. Né? Então, isso, apesar de ser uma rede internacional, a gente atende clientes pequenos a clientes grandes, multinacionais. Né? Então, com a utilização de ferramentas de forma mesclada. Né? Então, a gente sabe que não é a IA que vai fazer tudo. Sim. E a gente sabe também que a gente precisa da IA para ser mais eficiente, né, para o nosso cliente, para o nosso mercado. Então, isso nos diferencia. Também, né? A IA te ajuda muito, né, na captação do dado, mas o tratamento do dado precisa da pessoa. Ainda. Talvez no futuro a gente evolua a IA. Mas eu vejo assim, que algumas empresas entregam trabalhos com base somente na IA, sem ter o trato do analista. O analista, sim, o economista, o contador, e ele precisa fazer o tratamento desse dado para entregar um relatório, né, adequado a um resultado final. Não fica um negócio genérico demais, né, onde qualquer pessoa pode fazer, não tem um diferencial que vocês trazem, né? Sim, e hoje cada vez mais o mercado quer tudo, né? Quer achar tudo no mesmo lugar. Né? Que nem nós, né? A gente quer ir no mercado, quer achar o vinho, quer achar tudo, né? A melhor carne, o melhor vinho, né? A melhor comida. Então, o cliente também, quando vai contratar um serviço, ele quer... E é por isso que a gente se adaptou com profissionais multidisciplinares. Os contratos de concessão nos exigem isso, né? Citamos antes o exemplo ali do Mané. Exige economista, né? Às vezes tem questão de reequilíbrio econômico-financeiro que a gente tem que dar opinião, tem questões jurídicas, tem questões contábeis, tem especialmente questões de engenharia civil, né? Então, precisamos de profissionais. E hoje, como a gente tem um volume grande, digamos assim, já desses contratos,
que são multidisciplinares, a gente já consegue ter dentro de casa esses profissionais. Então, a gente consegue manter ali uma metodologia, né, pessoas que têm experiência, para entregar para os nossos clientes também, que eu acredito que isso é um grande diferencial. Não é aquela questão, entrou um projeto, terceiriza tudo. Não, a gente tem a nossa identidade com os nossos profissionais já dentro de casa, avocados a ver. E aí, Débora, vamos para o nosso bloco de kit de ferramentas? Antes, eu só queria fazer uma pergunta por favor. sobre inteligência artificial, já que a gente citou nisso, porque a gente fala muito sobre inteligência artificial aqui Sempre. nesse videocast. E me chamou a atenção porque você falou que vocês usam IA. E eu queria saber de vocês, assim, se realmente... Porque IA é uma coisa nova, né? Assim, de uns 2, 3 anos para trás. Se realmente fez diferença, assim, no processo de vocês, na empresa de vocês, trabalhar com inteligência artificial. Se vocês realmente viram um ganho nisso. Bastante ganho, bastante eficiência, otimização de resultados, que também diminui custos, né? Sim. Então, a gente tem uma otimização ali de força de trabalho, né? Então, antes a gente tinha vários revisores de relatório, agora a gente tem menos, trabalha com a IA, trabalha com um coordenador ali de fazer as revisões, mas a gente não deixa de ter a pessoa, mas acaba tendo uma otimização. A questão de dashboard, que a gente apresenta muito isso para os nossos clientes, né? A gente monta os relatórios, mas a gente apresenta, tu pode ver tudo no teu celular em dashboard. Isso aí é uma coisa também que otimiza bastante em relação... Os softwares, né, de auditoria estão mais automatizados também, Bacana. que fez com que também tivesse um impacto interno, que era fazer com que as pessoas se adaptassem, né? Porque a gente trabalha com pessoas que são mais seniors e aí a experiência do que eu sempre fiz assim, né, tem que ser substituída por preciso me atualizar com a tecnologia. Sim. Então, isso é um choque que existe de cultura no mercado de forma geral e nós, principalmente, porque tem exigência também de profissionais seniors, mas a gente está conseguindo reverter através de treinamentos e etc. Mas eu vejo bastante o interesse do sênior em se atualizar. Sim. Porque o sênior já estava no mercado e ele vê essa mudança, eu preciso me atualizar, eu preciso entender, eu preciso utilizar. E muitas vezes... o sênior, pela maturidade, ele já tem ali a visão, o mundo está mudando, eu preciso me adequar. E a gente tem tido aí bastante aceitação da utilização da IA, assim, não tem a resistência que alguns segmentos têm em relação à utilização. A gente tem tido aí uma boa... o nosso time está comprando a ideia. Legal. Isso é bom, né, cara? Que vocês ganham em produtividade, né? Assim... você acabou de falar, não tiram as pessoas, só que com a mesma quantidade de pessoas vocês conseguem ter uma entrega muito mais robusta, né, em um tempo mais rápido, né, mais eficiência, né? Exatamente. Acho que a IA vem para trazer isso, desde que bem utilizada, né? Tem que cuidar, como tudo, né? Os excessos prejudicam bastante. Com certeza. E aí, vamos lá agora para nossa bloco do kit de ferramentas. A gente estava falando sobre IA agora aqui, gente. Assim, explicar para vocês o que é o nosso bloco do kit de ferramentas. É um momento onde a gente pede para vocês compartilharem alguns insights práticos, algo que gere valor de fato no dia a dia das pessoas que estão ouvindo aqui para a gente. A gente pede isso para todos os nossos convidados, né? E é legal que a gente tem trazido aqui convidados de diferentes, né, mercados e nichos. E aí é importante a gente tentar ver a visão de vocês também nesse sentido. E eu acho que a coisa da IA acaba que já vem direta aqui, né, Débora? Com certeza. Roger, eu vou começar com você. Um livro que mudou sua visão sobre liderança ou gestão estratégica e que você recomenda para outros executivos. O último que eu li aqui, que me impactou bastante, foi o Oceano Azul, né? Então, muitas vezes, a gente quer ir de acordo com a manada, né? E o Oceano Azul, ele pega e faz esse contraponto. É melhor eu ir para cá, onde tem menos gente, o mercado é menor, mas eu vou dominar o mercado. Então, eu vou fazer um produto diferente, vou atuar numa região diferente, é uma coisa que a gente trabalha bastante. Tá todo mundo nesse mercado aqui. Todas as empresas, todos os segmentos estão lá, é um grande mercado. Mas é uma grande competição. E aí, às vezes, a gente ir para um mercado que não é tão explorado e a gente entra e consegue dominar ele acaba tendo um impacto melhor. Então, Oceano Azul, acho que é um livro aí que... Não me lembro o nome do autor, mas é um livro aí que me impactou bastante. Eu acho que vale a pena ler. E uma ferramenta ou metodologia que você usa para avaliar rapidamente a saúde de uma organização? Temos vários, né? Mas fazer uma entrevista com o sócio, assim, a conversa, eu acho que é a melhor ferramenta. A gente tem várias técnicas, mas tu sentar, tomar um café, bater um papo ali de 2 horas... Fazer um diagnóstico. Tentando entender a história dele, a educação dele, o que ele faz, o que ele gosta, o hobby. Porque a gente precisa entender a personalidade do administrador.
né? A história da empresa. Isso aí vai te dar... tu pode colocar todas as ferramentas, todos os testes que for, mas esse bate-papo, ele eu acho que o mais assertivo em relação... A proximidade com o cliente, né? Com o teu público. A gente fica falando um monte de IA, mas no final o que vale é a conversa, é a proximidade, é aquele bate-papo, né? É aquele happy hour, muitas vezes, assim, até um happy hour, tu pega ali informações, isso aqui não adianta eu ir por esse lado, porque não é o perfil do empresário. E qual é o meu foco? Meu foco, eu não posso gerir uma empresa do meu jeito. Eu preciso ajudar o empresário, do jeito dele, a atingir o resultado. Então, eu não posso... eu estudei, fiz mestrado, doutorado, e o melhor para você é isso. Não tem uma fórmula pronta. Eu preciso entender o cara. Eu preciso entender o que é bom para ele. Eu preciso fazer com que o empresário trabalhe feliz. Porque se ele não estiver feliz, não estiver realizado, ele não vai entregar, não vai dar resultado. Não adianta a melhor tese de doutorado, que, para ti, muitas vezes não funciona. E última pergunta, um hábito ou prática pessoal que todo líder deveria adotar para manter perspectiva estratégica? Dizem que quem não tem como administrar sem números, né? Então, acho que ter bons indicadores, boas métricas de avaliação, boas métricas de remuneração variável para os seus gestores, a gente precisa implementar isso. Não é uma disputa, é uma valorização dos diferentes. A gente não pode... nem todo mundo é igual, né? E a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual. E isso é o correto. Né? Eu não posso assim, dar o mesmo banco para todos, porque todo mundo é igual. Não, tem o maior, mais baixo. Eu preciso tratar cada um com as suas diferenças. Então, a gente ter essas metrificações, esses KPIs de desempenho, isso é fundamental para quem faz uma boa administração. A gente precisa olhar os números. Não é só, eu acho, eu sinto, eu sempre fiz assim. Né? Eu preciso olhar os números e gerir pelos números. Perfeito. Boa. William, agora para você. A gente começou perguntando para o Roger, né, sobre um livro. Queria agora de você, assim, algum recurso, um curso, podcast, newsletter, alguma coisa que você acompanha para se manter atualizado, principalmente sobre a ótica de inovação no setor público. Então, podcast é um mecanismo para a gente que está sempre na estrada, né, nos voos ali. Então, eu acabo baixando inúmeros podcasts que envolvem a questão governamental. Inclusive, até uma curiosidade, eu tenho um podcast que é da parte pública. Pronto. O podcast indicado. Indico o Papo de Governo, porque, na verdade, o que acontece? Muita gente se fala, né, da técnica, mas a gente não escuta, às vezes, o outro lado, que é o que a gente comentou, de uma das ferramentas que é importante, que é escutar, né, o nosso cliente. E foi o que eu fiz com esse podcast também, né? Então, o podcast Papo de Governo, eu trago o gestor público, trago os deputados, presidentes do Tribunal de Contas, né? Enfim, prefeitos, vereadores, para escutar as dores que eles têm, né? Legal. E com isso, automaticamente, até sem filtro, escutando a história, né, eu vou me aprimorando. E a pergunta que eu gosto sempre de fazer foi o que te levou para a política? Porque daí tu começa a entender um pouco, né, das ideologias da pessoa, quais são os propósitos e levando as dificuldades que ele vai abordar, como que ele trata isso. Né? Então, isso é bem interessante, né? A gente escutar o outro lado. E eu acabo utilizando, me municiando muito de podcasts, porque é mais rápido hoje para a gente poder tratar. É claro que a gente pegar, ler um livro com descanso, mas tu sabe, tenho 2 filhos aí. Eu tenho uma filha que tem a idade da tua, né, com 4 anos. A necessidade é muito grande. A minha filha, eu tento tirar a parte de mídia, de celular. Então, o consumo é muito maior dos pais. Enfim, quem é pai sabe. Então, o podcast tu bota ali enquanto tá na academia, né? E isso nos ajuda muito a aprimorar. Mas nada supera, né? Esse caso desse podcast, até uma questão... Discuto muito com o Roger, né? Por uma questão estratégica, da gente impulsionar, da gente, né, ter views. Mas eu vou te dizer, e é uma coisa que eu sempre defendo, para o meu consumo e para o meu aprendizado, isso é algo que não tem preço, assim. Legal. Né? Escutar as pessoas que já vivenciaram. E uma dica rápida, assim, para os empresários que querem se preparar para fazer negócio com o governo. Você que está sempre... Então, tá em compliance minimamente, né? O que é estar em compliance minimamente? É ter as certidões fiscais regulares, né? Então, tu tem as CNDs, né? Não pode estar com efeito positivo, tem que estar com negativa, senão tu nem passa da parte habilitatória. Então, esse é um ponto, né? Tu tem que estar regular com o fisco, senão tu não consegue vender, né, para governo.
Então, assim, primeiro passo é isso, né? Eu tô regular, meus indicadores estão positivos, estão ok? Beleza. Aí depois eu vejo a técnica. Então, a questão bivitatória, essa é o fundamental. Esse é o básico do básico, né? E aí tem consultorias, né, que trabalham com isso, que fazem serviços de assessoria e licitação, procurem os especialistas, aprendam com eles, não contratem equipe para fazer isso agora, de imediato. Entendam se vocês estão preparados para isso, né? Não adianta sair contratando advogado, contador. Vão participar de licitação. Não, terceiriza, começa terceirizando, né? Entende o mercado, vê o que tem de produto que está interessante, que o pessoal contrata, e vendam, pessoal, vendam. Eu falei antes ali, é cerca de 1 tri por ano que é comprado por órgãos públicos. Petrobras, dentre outras estatais, prefeituras que precisam de produtos e de serviços. Então, olhem para a área pública como, poxa, uma grande área de receita. Só que daí, conforme iniciei a minha pergunta, se tu nunca vendeu, te prepara, né, na parte habilitatória, nas questões fiscais ali, senão tu não consegue nem dar o primeiro passo. E por fim, qual que é o erro que você costuma ver, né, nas empresas que estão fazendo PPPs e que é facilmente evitado, assim? Qual que é o principal? Então, primeiro é falta de cultura, assim, sabe? O que acontece? A gente estava assinando um contrato com a prefeitura do interior esses dias e ele falou, tu vai encontrar muitas dificuldades aqui. Mas por que a gente está recém-iniciando, se conhecendo? Ele falou, não, porque essa PPP foi aprovada e foi constituída só por nós dois. A gente teve apoio da prefeita e nós dois, os dois secretários, a vice-secretária e o subsecretário, que compraram a ideia e que foram atrás, porque era algo extremamente inovador. Todo o restante, o jurídico, etc., foi contra. E seguem sendo contra, porque não entendem. Eles vinculam isso muito com privatização, com outras coisas que não vai ao encontro das ideologias das gestões anteriores e etc. Então, o maior problema e erro é o desconhecimento e a ignorância, né? Eu falo ignorância no sentido de ignorar que isso é uma solução que, de fato, traz inovação e recurso, né, benfeitorias para os seus municípios, para as suas entidades. Então, o maior erro é não escutar, né, ser ignorante no sentido de ignorar as situações, né, e contrapor questões que tu não domina, né, evitando e fechando os olhos para os números dos municípios que fazem isso e que são positivos, a exemplo aqui que a gente já citou de algumas situações de Brasília. Perfeito. E você quer fazer essa última para eles aí? Porque eu acho que essa é boa. Essa, na verdade, é para os dois, pra gente né? fechar aqui nosso episódio. Fechar. Se vocês pudessem dar apenas um conselho para um empreendedor que quer construir uma empresa que dure 20, 30 anos, qual que seria? Esse era um comentário que eu queria fazer até no final, mais ou menos. Vamos ver se encaixa como resposta para essa tua pergunta. Nós da Russell Bedford aqui, a gente foca num empresário que quer crescer. Se tu quer ficar igual, se tu quer ficar no mesmo patamar, a gente nem tem interesse, porque a probabilidade é que ele não dure. Né? Então, acho que um pouco de se manter há 30 anos é tu ter ambição. Tu precisa crescer para se manter. Hoje em dia, quem fica estagnado tem uma tendência a não existir. Tu precisa querer crescer e aí sim você vai conseguir se manter. Às vezes você vai crescer, às vezes não vai, mas pelo menos você vai conseguir se manter. E a gente foca muito nesse perfil. Nesse perfil de empresário, eu quero crescer. Pô, então me interessa trabalhar contigo agora desde pequeno. Tu está começando agora, mas o teu projeto é legal. Eu vou ganhar bem pouquinho agora no início, mas eu aposto que tu vai crescer e eu vou ganhar depois, quando tu estiver grande. Eu vou ter uma gama de serviços para te entregar. Agora eu só vou conseguir te entregar contabilidade, um BPO financeiro, vou fazer aqui para você se organizar, para você focar no teu ponto principal, no que é a tua entrega do teu produto, do teu serviço. Então, acho que para ficar vivo durante 20, 30 anos, você precisa crescer e se adaptar. Porque, às vezes, você começa como uma padaria e você vai se transformar numa indústria de pão fornecendo para outras padarias. Mas isso é básico. Porque, às vezes, eu quero ficar numa padaria, a tua população saiu, teus clientes ficaram velhos, né, não estão mais ali, se mudaram, pararam de... pão não é mais saudável. Mas tu vai se adaptando, né, no decorrer dessa caminhada, tu vai sobreviver. Talvez você comece de um jeito, dali 30 anos você vai ser completamente diferente a tua empresa. Mas ela é necessário essa adaptação. E aí essa tua vontade de crescer, ela vai fazer essa adaptação de uma forma bem menos traumática. Eu acho que essa aí seria uma dica. Legal.
Eu vou resumir, né, algo que se aplica para várias outras situações, que é ter bons sócios, né, escolha bem teu sócio, alguém que se identifique com o que tu busca para si, né, e para a empresa, que esse é o que mais importa, bem mais valioso é a empresa. Né? Então, inclusive até do que às vezes os ideais do sócio. Então, a gente tem que conseguir colocar isso sempre na mesa, né? Isso pode ser bom para o sócio, mas pode não ser bom para a empresa. E confiar no sócio. Né? Porque tem momentos, assim como no casamento, tem discussões, tem debates, mas é teu sócio, a gente tem que confiar, tem que saber que ele tem credibilidade por ser teu sócio, em algum momento escolheu ele para isso. Né? Então, esses pontos são fundamentais para tu passar por várias barreiras, né? E adversidades aí que o mercado acaba trazendo para a gente. Boa, né? Gente, queria agradecer demais pela presença de vocês aqui, né? A gente está muito feliz em recebê-los, né? Uma empresa do porte da Russell Bedford. Para a gente foi muito legal que a gente conseguiu aprender diversos conceitos aqui, né, Débora? Deixar uma coisa mais... simplificada. Exatamente, pronto, melhor palavra. Simplificada para o público em geral. A gente aprendeu aqui muito com vocês, diversos conceitos. Entendeu que auditoria, consultoria, esse processo que vocês fazem não é assim, esse bicho de 7 cabeças. Não. Mas entendeu a importância disso, né? A gente consegue ver agora com muita clareza que sem esses processos de governança, de compliance, a empresa dificilmente vai ter essa perpetuidade que a gente acabou de falar agora aqui, de 20, 30 anos. Então, muito obrigado por todo o ensinamento que vocês trouxeram aqui pra gente e espero vê-los de volta, né? De repente, uma próxima temporada nossa aqui, a gente tratando sobre outros assuntos, que eu sei que vocês falam sobre assuntos diversos, então, de repente, na próxima a gente vem com um assunto diferente até. Vamos falar como é que está o avanço da nossa nova sociedade, enfim, dos projetos conjuntos aí. Acredito que vai ter muitas atualizações positivas. Legal, bom demais. Várias pautas ainda para conversar. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, né? A gente está sempre disponível aí, né? Para outros podcasts. Obrigada. Valeu, obrigado. E é isso, gente. A gente encerra agora aqui mais um episódio do Invox. E não esqueça de deixar aqui seu like, de seguir a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Débora, muitíssimo obrigado pela parceria em mais um programa. Obrigada. E não deixe mesmo de compartilhar, inclusive, com quem você acha que vai gostar desse episódio. Exatamente. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Até.